Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos finalizar essa parte aí sobre Roma Antiga. Nós já falamos aí da primeira parte, que foi a parte da monarquia, a segunda parte, nós falamos aí da república e agora, pessoal, nessa terceira parte, nessa aula número 3, nós vamos falar de como essa república chegou ao fim, né? Esses acordos que faziam que a república, né, era muito admirada por todos, porém sempre haviam acordos aí de grupos importantes como no Senado para poder tomar o poder e formar um império, governar de forma ditatoriais. Então são alguns desses acordos aí que nós iremos ver nessa aula de hoje. Bom, pessoal, o primeiro deles aí que nós iremos tratar é o primeiro triunvirato. O primeiro, pessoal, por quê? Porque houve o segundo, ao todo aí foram 2 triunviratos. E o que é triunvirato, pessoal? Tri quer dizer 3, um virato quer dizer acordo. Então, seria aí, pessoal, o acordo de 3 homens, né, que eram uma ameaça, esses 3 homens aí, ó, Pompeu, Júlio César e Crasso, eles queriam tomar o poder para eles, né? Então é uma ameaça à república. Então essas ameaças ao regime republicano nunca pararam em Roma. Então agora ela vinha aí com esses 3 homens da imagem, Pompeu, Júlio César e Crasso. Pessoal, Pompeu era um general famoso, ok? Ele derrotou os espanhóis que se revoltaram contra o domínio romano. Ele eliminou, por exemplo, os piratas que atacavam os navios que ficavam ancorados lá nas costas, né, da Itália. Ele invadiu a Síria, a Judéia, né? Então, pessoal, quando ele voltou para Roma, ele encantou a multidão quando ele colocou para desfilar um número de escravos e as riquezas que ele havia conseguido em guerra. Ele era considerado lá pelos romanos como um homem muito inteligente, bonito, ele era adorado lá pelos romanos. Já o Crasso, pessoal, ele era um cara muito rico, ele era banqueiro, né? E também ele era militar. E grande parte da fortuna do Crasso, pessoal, vinha aí, né, da atividade dele de banqueiros, tá? Então ele emprestava dinheiro para as pessoas e cobrava o famoso juros, né? Então essa aí era a atividade feita pelo Crasso. Já Júlio César, pessoal, foi simplesmente um dos homens mais importantes, né, da história de Roma, tá? Ele era muito inteligente, estrategista, né, cuidadoso e talvez, pessoal, o mais brilhante generais de Roma, da história de Roma. Então, no começo da carreira política dele, pessoal, ele gostava de apoiar, né, alguns senadores que tinham aquelas tendências a dar o golpe, né, formar uma ditadura. Mas aí depois, como ele foi ficando mais velho, mais experiente, ele passou a alimentar as próprias ambições dele, né, que era o de governar, né, governar sozinho. Então, pessoal, como a gente está vendo aí, ó, o Pompeu, Crasso e Júlio César, eles fizeram um pacto secreto, um acordo aí que ficou conhecido como triunvirato. Então, ou seja, isso é uma aliança, pessoal, entre esses 3 líderes. A ideia deles era dividir o poder de Roma entre os 3, assim que um deles fosse eleito, claro, o cônsul. Então, pessoal, o Júlio César conseguiu ser eleito cônsul. E quando ele foi eleito cônsul, galera, ele tomou medidas aí favoráveis tanto ao Crasso quanto ao Pompeu, ok? E aí, ó, depois, galera, que ele tomou essas medidas aí, ele acabou invadindo a região da Gália, que fica mais ou menos ali, galera, onde fica hoje a França. Só que ali, pessoal, é engraçado que existem umas histórias em quadrinhos aí, chamada de Asterix, né, e Obelix. O Asterix é o gaulês, né, lutava lá contra os romanos. Só que a sociedade romana é muito diferente daquela que aparece lá naquelas histórias em quadrinhos, tá, galera? Aquilo ali não é fidedigna à história, não. Então, pessoal, ele foi lá lutar contra os gauleses, né? E de forma brilhante, ele acabou vencendo aí esses gauleses aí. E aí, pessoal, ele foi para a Bretanha, que é onde hoje fica a Inglaterra, e ele obteve mais algumas vitórias importantes para o seu currículo. Mas foi nesse período, pessoal, dessas clássicas batalhas de Júlio César, que o Crasso morre em batalha lá no Oriente. E aí, pessoal, agora o poder
cai no colo de duas pessoas, que agora é Júlio César e Pompeu. E aí, pessoal, quando Júlio César volta dessa parte norte, dessas conquistas, ele vai conquistar agora a parte sul, né, lá nos países árabes. Inclusive, ele foi conquistar Alexandria, que fica lá onde hoje a gente conhece aí o Egito, ok? Bom, pessoal, comandando seu exército, né, Júlio César partiu em direção ao Egito. Chegando lá, havia uma disputa de poder entre os filhos do falecido rei egípcio, que era o Ptolomeu, e a sua jovem e bela irmã Cleópatra. Pessoal, Cleópatra, ela era muito inteligente, muito ambiciosa e muito bela. Quando ela soube da aproximação do exército de Júlio César, ela sabia que ela não podia fazer nada. A tendência era que ela perdesse e acabasse morrendo aí para o Júlio César. Foi quando, pessoal, Júlio César chegou ao palácio do egípcio e os escravos ofereceram a ele um presente deixado pela rainha Cleópatra. Ele aceitou, era um tapete persa, um tapete enorme, né? Os tapetes persas, que é onde fica hoje, onde é o Irã, são considerados até hoje um dos melhores tapetes do mundo, talvez os mais caros, né? Então, os escravos rolaram aquele tapete em direção a Júlio César, e quando ele se desenrolou aos pés de César, lá estava a jovem e bela Cleópatra se oferecendo para ser esposa, mulher de Júlio César. Lembrando que tinha uma diferença gritante de idade. Ela tinha lá seus quase 18 anos, né? E ele já tinha lá, né, uma longa bagagem aí, mais de 40 anos nas costas, tá? Então, pessoal, Cleópatra, ela conseguiu virar a cabeça do general César, do veterano general Júlio César, tá? E aí, pessoal, Júlio César se apaixonou loucamente por ela. E aí eles tiveram um filho, né, chamado de Cesarion. E aí, pessoal, numa operação bem arriscada, ele interveio aí na região da Alexandria, lembrando que haviam várias Alexandrias, tá? E uma delas era no Egito, tá? E aí ele acabou colocando a Cleópatra no trono. E aí, pessoal, depois disso, César teve que voltar, né, a Roma, porque a luta dele apenas começava lá em Roma. Então essa é a história aí entre ele e a jovem Cleópatra. Bom, galera, como a gente estava falando, o Senado romano, ele não concordava muito com essa ideia de que Júlio César ficasse lá no Egito, né? A sociedade romana acreditava que Cleópatra era uma bruxa e tinha enfeitiçado o Júlio César, né? Então, o Senado romano começou a conspirar, queriam trazer de volta o Júlio César. E aí eles influenciaram aí Pompeu. E aí Pompeu, pessoal, ele manda uma mensagem para Júlio César lá no Egito. E Júlio César, ele se vê obrigado a voltar para Roma e lutar com Pompeu para ver quem ia assumir o poder. Né? Foi quando Júlio César, né, olha para sua amada Cleópatra e diz, né, Cleo, vou ali em Roma e já volto, né? E aí, pessoal, Júlio César pegou um plano e foi para Roma, só que um plano muito arriscado, porque, galera, porque se ele falhasse nesse plano, o destino dele seria fatalmente a morte. Então, pessoal, Júlio César, ele ficou diante de um rio para poder chegar a Roma, onde estavam os soldados de Pompeu. Era o famoso rio Rubicão. Então, se ele atravessasse, ele não teria mais como voltar atrás. Também tinha aquela questão da profundidade do rio, né? Então, pessoal, foi aí que ele falou a célebre frase em latim, né? Aleja quest, quer dizer que a tradução, é mais ou menos isso, né, pessoal? Mas a tradução quer dizer, a sorte está lançada. E aí ele atravessou o rio Rubicão, né? Conseguiu atravessar sem precisar voltar. E aí, pessoal, quando ele chegou em Roma, ele lutou e não encontrou tanta resistência assim, né? Então aí, pessoal, a partir daí, esse confronto aí entre o exército de César e o exército de Pompeu, o exército de César saiu vitorioso e Pompeu, pessoal, ao perder, já é aquela questão de honra entre os soldados da época, acabou tendo aí que se matar,
tá? Então ele foi aí, aliás, ele foi assassinado, né, pelos membros do exército romano. E, pessoal, detalhe que quando César volta para Alexandria, a cabeça do Pompeu, ela é levada de presente para Júlio César, tá? E aí, pessoal, Júlio César, depois de vencer Pompeu, ele se proclama ditador vitalício. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que enquanto vida ele tiver, ele será o ditador de Roma. Ele que mandará em tudo lá em Roma. Tá? E aí, pessoal, após ele se declarar aí o ditador vitalício, ele volta para o Egito, para os braços de sua amada Cleópatra, ok? E deixando o Senado romano ainda mais indignado com ele. Bom, pessoal, nesse momento aí, Júlio César, ele era o tribuno da plebe e o cônsul ao mesmo tempo. E aí, pessoal, o Senado, ele ainda funcionava, mas cada vez o Senado tinha menos poderes. Tá? Muitos senadores, pessoal, estavam temendo uma ditadura suprema aí de Júlio César. Então, eles começaram a conspirar contra o Júlio César. E aí, chamaram Júlio César ao Senado de volta, né? Ele estava no Egito, ele voltou a Roma e foi ao Senado. Foi como a gente está vendo aí na imagem, pessoal. César foi assassinado a facadas no Senado romano. Os senadores deram estocadas, deram facadas no Júlio César, tá? Nos seus últimos suspiros, galera, César percebeu que estava sendo apunhalado até mesmo pelo filho adotivo dele, que era o Brutus. Então, galera, ele exclamou, desiludido, aquela velha e conhecida frase de Júlio César também. Até tu, Brutus, ingrato filho meu. Tá? Essa frase aí ficaria gravada na história, pessoal, como uma espécie de um símbolo de uma decepção com alguém. Bom, galera, a morte a morte de Júlio César não resolveu as coisas lá em Roma não, tá, pessoal? Os seus generais, Marco Antônio e Lépido, que eram generais de Júlio César, eles ambicionavam tomar o poder. E aí, eles se juntaram a Otávio, que era neto da irmã do Júlio César. Então, assim, pessoal, Marco Antônio, Lépito e Otávio formaram aí o segundo triunvirato. A gente já sabe que triunvirato, né? Acordo de 3 homens. Agora, estamos falando aí de Marco Antônio, Lépito e Otávio, que formaram o segundo triunvirato aí. Bom, pessoal, eles estavam lutando aí para suceder Júlio César. E como é que seria essa sucessão? Eles iriam entrar naturalmente? Bom, eles logo, pessoal, mostraram aí as intenções deles. Eles prenderam e executaram nesse período centenas de opositores. Inclusive, galera, vários deles eram senadores romanos. O grande orador romano chamado Cícero foi uma dessas vítimas aí do segundo triunvirato, dessa repressão política do segundo triunvirato. Bom, pessoal, Brutus, como a gente falou, que era lá o filho adotivo de Júlio César, e um outro senador chamado Cássius, eram os líderes lá que defendiam a República Romana, a volta da República Romana. Né? Brutus até deu a facada no pai, porque ele acreditava que o pai estava enfeitiçado pela bruxaria lá de Cleópatra, tá? Então, pessoal, eles defendiam a República, formaram um exército aí no Oriente, mas eles foram derrotados por Marco Antônio e por Otávio, ok? E aí, pessoal, lá em Roma você não tinha muita opção não, eles foram obrigados aí a se matar. E aí, pessoal, nesse momento aqui, Otávio e Marco Antônio dividiram o poder em Roma. Pessoal, e aí tinha essa questão do Egito. Os romanos queriam recuperar aquele território que o Júlio César havia colocado Cleópatra no poder. Então, o general Marco Antônio, ele teve que partir para o Egito para poder conquistar o território ali que o Júlio César não havia conquistado. E aí Marco Antônio foi para o Egito.
Chegando no Egito, galera, quando ele se depara com a rainha Cleópatra, Marco Antônio fica perdidamente apaixonado por Cleópatra e passa a viver mais tempo em Roma do que... Não, desculpa, mais tempo no Egito do que em Roma. E isso incomodou muito, né, o Senado romano, porque eles estavam vendo aí a história se repetir. E aí, pessoal, isso ratificava aquela teoria de que Cleópatra era uma bruxa, né, que enfeitiçava os homens romanos. Tá? Então, Marco Antônio, pessoal, ele passou a viver muito mais no Egito. Então, ele deixou até mesmo as questões dele de lado para viver aí no Egito com Cleópatra, né, fazer o que Júlio César não fez. Tá? Então, pessoal, foi nesse contexto aí que Marco Antônio, como a gente está vendo aí, foi chamado por Otávio para um duelo entre os dois, né? Quem viver, né, governa Roma sozinho, quem perder morre, tá? Então era mais ou menos assim que funcionava o acordo entre eles. Foi quando, pessoal, Marco Antônio chegou para sua amada Cleópatra e falou: Clecléo, meu amor, vou até ali, Roma, e já volto, tá? Pessoal, aqui tem um asteriscozinho, tem um porém. O amor do Marco Antônio por Cleópatra era muito grande, mas o exército do Marco Antônio não era, ok? Então, eles foram se enfrentar, só que dessa vez, quem venceu foi Otávio. E Marco Antônio, pessoal, fez o que os nobres romanos faziam para morrer com dignidade. Ele acabou matando-se, ok? Ele acabou se suicidando aí. O Otávio, pessoal, que a gente vai chamar agora de Otávio de Augusto, ele não cedeu aos encantos da rainha do Egito, a rainha Cleópatra. E aí, pessoal, Cleópatra, sabendo que ia morrer, ela estava perdida, ela fez com que uma serpente se aproximasse dela e lhe desse uma picada no seio. E aí, o veneno dessa serpente teria matado Cleópatra aí nesse período, e aí mais nenhum romano se apaixonou por ela. Bom, galera, aí, pessoal, o Otávio, ele assume agora o poder em Roma, sozinho, né? E uma das primeiras coisas que ele faz é adotar o nome de Augusto. Ele vira Otávio Augusto. Mas o que seria esse Augusto, pessoal? O Augusto era um título dado aos deuses romanos. Então, ele adotou o título aí de um deus romano, ok? E, pessoal, ele acabou com a República e começou o famoso Império Romano, ele agora como imperador, né? E aí, pessoal, ele começou a pegar títulos importantes de Roma e dar para ele mesmo. Então, os títulos, pessoal, aparecem em latim. Por exemplo, um desses títulos era o de príncipes. O que seria isso? Seria o primeiro cidadão de Roma. Primeiro, pessoal, no sentido de o cidadão mais importante de Roma. Bom, galera, como a gente já viu aqui, ó, o Império, ele não acabou com as instituições que havia lá na República, tá? Elas continuaram existindo. O problema foi que a grande diminuição da importância que elas tinham, que essas instituições tinham. Então, por exemplo, vamos pegar o Senado. O Senado, a Assembleia Popular. Então elas praticamente, pessoal, não podiam fazer mais nada aí no Império. O poder estava todas nas mãos do imperador romano, que era agora o Otávio, tá? Ele é quem comandava o exército, ele é quem comandava a marinha. Por que ele podia agora comandar tudo isso? Porque ele também se deu um outro título, chamado aí de imperator, que era comandante absoluto aí do exército. Então, pessoal, ele é quem governava, ele é quem tinha muitos poderes para poder fazer as leis, para poder controlar os cidadãos romanos, tá? O imperador, pessoal, também era o chefe religioso, porque ele também se deu o título aí, ó, de Pontifex Maximus, que é o de sacerdote supremo. Então, galera, no Império Romano, um culto religioso só podia existir se tivesse autorização do Otávio Augusto, ok? Então, o imperador nomeava as pessoas para os cargos de destaque, como, por exemplo, o de prefeito de uma cidade ou o de governador, que na época ela era chamado de procônsul, né, o governador de uma província. Pessoal, para esses cargos aí, eram indicados indivíduos de classes ricas e dominantes,
tá? Que eram, por exemplo, os nobres e os cavaleiros, tá? Outro título que ele também deu, pessoal, foi o de tribuno potestas, que é o tribuno vitalícios. Ele seria uma espécie de orador de Roma, a voz de Roma. Ele falava por Roma nesse momento. E havia um título, pessoal, que não existia, ele criou e deu a ele mesmo, que era o título de pai da pátria. Bom, pessoal, a gente lembra que a história de Roma, lá no início, começou as revoltas quando os plebeus começaram a reivindicar pelos seus direitos. Pois bem, o próprio Otávio, ele sabia disso. Então, o que que o Otávio fez? Ele quis impedir que houvesse rebeliões. Então, pessoal, ele criou uma política lá em Roma que é adotada até os dias atuais pelo mundo afora, né? Porque é a famosa política aí do pão e circo. Essa política do pão e circo, pessoal, ficou conhecido como o período de Pax Romana. Roma passou aí mais ou menos uns 200 anos sem rebeliões nenhuma. Foram tempos de paz em Roma. E como ele conseguiu isso, pessoal? Como explicar a política do pão e circo? Pessoal, vamos lá. Política do pão é você doar alimentos para os mais pobres, cesta básica, sopa, você dar comida para a população carente. E aí a população carente não faz revolta, sempre aguardando aquele retorno, né, que o governo pode dar. E a questão do circo, pessoal, eram as atrações que aconteciam principalmente no Coliseu, como a gente vai ver na nossa aula aí sobre o Império Romano. Então era a luta de gladiadores contra gladiadores, tá? Era lutas aí de gladiadores contra animais famintos. Então, de tempos em tempos, ele fazia esses espetáculos ser de graça. E aí a população mais pobre ia, assistia. Então, por conta disso, nesse período aí, Roma passou aí quase 200 anos sem rebeliões nenhuma, com essa política do pão e circo. Bom, galera, a nossa aula é isso, mas eu tenho só uma curiosidadezinha para falar para você da famosa frase, da onde surgiu a famosa frase: dai a César o que é de César. Pessoal, essa frase é do início da carreira de militar de Júlio César. Então ele estava viajando de navio e aí ele acabou sendo preso, ele foi aprisionado lá por piratas. Então, para devolvê-los, os piratas exigiram dos romanos pagamento de um resgate. Então foi então que César, pessoal, ele acabou revelando aí uma identidade ímpar, por isso que ele é considerado um dos maiores romanos de todos os tempos. Ele disse aos piratas que era melhor os piratas matá-lo, porque senão ele voltaria e iria se vingar. Tá? Aí os piratas, pessoal, o que eles fizeram? Eles começaram a rir do prisioneiro, começaram a rir de Júlio César. Então eles pensavam, pessoal, que se tratava de um nobre tendo aquele ataque histérico, né, um chilique. Eles não sabiam exatamente com quem eles estavam lidando, né? Então, assim que Júlio César foi libertado, pessoal, ele mandou reunir navios, juntou navios de guerra e começou uma perseguição implacável contra esses piratas aí. Até, pessoal, que um dia ele os encontrou, né? E aí ele venceu esses piratas e ordenou que esses piratas que foram capturados fossem torturados e queimados vivos. Então daí surgiu a famosa expressão: dai a César o que é de César. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueça de dar um like aí no canal, tá? E também de fazer a sua inscrição. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.